Em meio a um ímpeto de dizer algo que já pensava há meses, Sabrina apontou o dedo para Abner e gritou de forma raivosa: "Você é um gordo nojento. Já eu tenho um corpo esbelto, pareço uma boneca." Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Abner olhava seu reflexo em frente ao espelho. Ele estava fazendo isso com mais frequência a cada dia que passava, e o motivo disso é que se sentia cada vez mais inseguro em relação ao próprio corpo. Há cerca de 1 ano ele estava estudando e trabalhando, e a rotina estava tão estressante que ele mal saía de casa para fazer as caminhadas que tanto gostava. Além disso, o estresse causava nele um nervosismo que só era cessado quando ele comia bobagens como doces, bolachas e salgadinhos. O resultado disso era que Abner tinha ganhado uns quilinhos a mais. Ele estava absorto em seus pensamentos quando ouviu o som de alguém entrando. Isso o fez se afastar do espelho e disfarçar, apertando a torneira e colocando a mão embaixo da torrente de água e assobiando, tentando desesperadamente simular uma tranquilidade genuína. Um colega de trabalho então entrou no banheiro da empresa e distraidamente cumprimentou Abner, que retribuiu o cumprimento. O colega nem deu muita atenção a ele e entrou em uma das cabines do banheiro. Abner então deixou que a pressão da torneira fosse concluída e secou as mãos com algumas toalhas de papel, a jogou no lixo e, após uma última olhada furtiva no espelho, saiu do banheiro. Ao caminhar de volta à sua mesa, Abner decidiu pegar um café para tentar se animar um pouco e sentir aquela acordada que só era alcançada com cafeína. Ele então foi até a surrada máquina de café da empresa, apertou o botão de café simples e esperou o copo se completar. Enquanto olhava a bebida fumegante cair no copo, ele se perdeu em pensamentos. Embora seu corpo estivesse ali em seu horário de trabalho, a sua mente estava focada em sua casa. Ele tinha saído de casa atrasado naquele dia e isso aconteceu devido a uma discussão que tinha tido com Sabrina, a sua namorada. Abner e Sabrina namoravam há 2 anos e no começo o relacionamento dos dois era ótimo. Abner estudava engenharia na mesma faculdade que Sabrina. Ele sempre a via passar e a achava linda, mas por ser muito tímido, ele nunca tinha tido coragem de se aproximar dela para se apresentar. Então, no dia em que ele tomou essa decisão, ele não conseguiu evitar ficar completamente feliz. Ele e Sabrina conversavam bastante enquanto caminhavam em direção ao ponto de ônibus. Sabrina era muito sedutora, e a maioria de suas perguntas para Abner eram sobre a sua vida, onde ele morava, com quem ele morava, e ela parecia muito interessada em saber em qual zona da cidade Abner morava. Como estava muito interessado nela, ele respondia todas as perguntas, e quando disse que morava na zona nobre da cidade, o sorriso de Sabrina se enlargueceu. Os dois continuaram a conversar até o ônibus de Abner chegar. Ele então se despediu de Sabrina, que se precipitou e lhe deu um beijo na bochecha. Abner era tão tímido que esse simples ato de Sabrina já o deixou corado. Ele então entrou no ônibus e, conforme o transporte se afastava, se despediu de Sabrina olhando para ela pela janela. Ele soube, naquele momento em que acenava para ela, que queria passar a vida ao seu lado. Abner então foi arrancado de suas lembranças felizes pelo apito da máquina que já indicava que o café estava pronto há alguns minutos. Abner pegou o copo tão rápido e de forma atrapalhada que até deixou algumas gotas caírem em suas mãos. Mas isso não foi nada, pois ele só queria sair dali logo e se livrar do olhar do outro trabalhador que protestava, mandando ele sair logo da frente, pois queria um café para encarar o restante da jornada de trabalho. Ele ainda resmungou alguns palavrões que Abner preferiu pensar que eram dirigidos à máquina de café e não a ele. Abner se sentou rapidamente e viu na tela do computador que a sua pausa já estava acabando. 1 hora até poderia ser muito se você estivesse tirando uma soneca no fim da tarde, mas ali, trabalhando no atendimento a clientes de televisão por assinatura, o tempo custava passar. Várias vezes durante os atendimentos, Abner se pegava divagando e pensando em outras coisas, enquanto o cliente do outro lado da linha xingava até a sua última geração. Ele pretendia ficar ali só tempo suficiente para pagar o restante do seu curso. Sendo muito bom nos estudos, quando mais jovem, ele tinha conseguido uma bolsa integral no curso de engenharia. Foi uma tremenda felicidade, e naquele dia, ele até mesmo tinha saído para tomar uma cerveja e brindar o seu sucesso.
Ir para bares era algo muito atípico para Abner. Chegando lá, ele tinha se deparado com outros estudantes. Normalmente, Abner não se juntava a nenhum grupo sem antes ser convidado, pois tinha muito receio de ser escorraçado enquanto outras pessoas rissem de sua cara. Porém, naquele dia em particular, uma aura de orgulho se manifestou em torno de Abner e foi com muita confiança que ele se aproximou do grupo e gritou que a próxima rodada era por sua conta, pois ele tinha ingressado no curso com uma bolsa integral. As outras pessoas, ligeiramente alteradas e felizes, levantaram os copos em conjunto com Abner e comemoraram juntos a ele. Naquela noite, Abner se sentiu outro, e mesmo que nos dias seguintes ele não tivesse falado com aquelas pessoas de novo, ele ainda assim guardava a memória com carinho. Porém, uma exceção ocorreu e ela foi Lídia, uma mulher que ingressou no mesmo curso que Abner e também com bolsa integral. Os dois eram os únicos que tinham conseguido este feito, e os outros felizardos tinham conseguido apenas bolsa parcial. E foi tendo isso em comum que Abner e Lídia viraram bons amigos e frequentemente eles se falavam no dia a dia de estudos, às vezes até saindo para estudar juntos. Abner sempre gostou muito da companhia de Lídia e só começou a se afastar dela quando conheceu Sabrina. A nova namorada exigiu que Abner não tivesse nenhuma amiga. Saindo de suas lembranças e olhando a tela do computador do trabalho, Abner bebeu café. E embora ele tenha sentido seu corpo reagir à bebida, a monotonia do dia ainda assim venceu a batalha e ele basicamente empurrou com a barriga os afazeres até que desse seu horário de ir para casa. Quando chegou em casa naquele dia, para surpresa nenhuma de Abner, Sabrina não tinha feito a janta para ele. Ele então foi até a sua mochila e pegou um salgado que tinha comprado no caminho de volta para casa, já prevendo que sua namorada não teria se importado com ele. O que mais entristecia Abner era a forma que Sabrina quebrava sua palavra. Quando começaram a morar juntos, logo após um mês do início do namoro, Sabrina comunicou a Abner que iria trancar o curso de engenharia, pois sentia que aquilo não era para ela. Abner aceitou e disse que se ela não estava gostando das aulas, realmente não fazia sentido continuar pagando o curso e que ela deveria tirar um tempo para descobrir do que ela gostava. Sabrina ficou feliz quando Abner aceitou a sua decisão e passou a morar com ele. No entanto, pouco tempo depois de irem morar juntos, Sabrina perdeu seu emprego. Ela trabalhava em uma loja de roupas e acabou sendo demitida por maltratar uma cliente. A situação foi tão catastrófica que Sabrina foi demitida por justa causa e nem ao menos conseguiu pegar o dinheiro de sua rescisão. Quando tudo aconteceu, Abner tentou ir à loja para exigir que a justiça fosse feita e que Sabrina recebesse o seu direito, mas uma filmagem fez Abner se calar. A ex-gerente de Sabrina mostrou a ele uma filmagem que justificava com perfeição o motivo de Sabrina ter sido demitida. Na filmagem, em meio ao expediente, era possível ver Sabrina passando segurando algumas roupas e trombando em uma cliente. A mulher se virava e falava com Sabrina. E mesmo que não tivesse áudio na filmagem, era possível ver que a cliente estava exaltada. Porém, ao invés de se desculpar, Sabrina colocou um monte de roupas no chão e partiu para cima da cliente, a arranhando e lhe dando pontapés. E neste ponto, a filmagem então terminava. Por fim, a ex-gerente de Sabrina se virou para Abner e disse: ela deveria estar aliviada que nós apenas a demitimos ao invés de processá-la. Isso sujou e muito a imagem de nossa empresa. Abner então tinha entendido aquilo e voltado para casa sem mais nada a dizer. Com Sabrina em casa sem trabalhar e estudar, os dois combinaram que ela cuidaria da casa e Abner arranjaria um emprego. Quando solteiro, Abner vivia com o dinheiro que seus pais tinham deixado para ele antes de falecerem e fazia suas refeições na própria faculdade. Sendo assim, ele não gastava quase nada por mês e por isso não tinha um trabalho e ocupava todo o seu tempo estudando. Porém, com Sabrina em casa, tudo mudou. Ela sempre queria ir a restaurantes e não os mais baratos. Ela levava a vida a pesquisar restaurantes 5 estrelas. Além disso, todo fim de semana ela queria roupas e sapatos novos e não se contentava nunca, mesmo que os armários já estivessem cheios. O estilo de vida de Sabrina era muito caro e era Abner quem a bancava. No entanto, ele que havia feito aquela escolha e, ademais, amava muito Sabrina, e por isso ele aceitava tudo isso. Além do mais, no começo, Sabrina realmente era uma dona de casa muito competente. Ela sempre deixava as roupas lavadas e passadas, a casa sempre estava limpa e perfumada, e o café da manhã, almoço e jantar sempre estavam prontos.
Então, mesmo que tivesse menos tempo para estudar, Abner ainda assim estava muito feliz. Porém, as coisas começaram a mudar. Com o passar dos meses, Sabrina foi se esforçando cada vez menos para manter a casa em bom estado. Ela passava os seus dias lendo revistas de moda ou indo a salões de beleza fazer cabelo e unhas, sempre atenta a quaisquer novidades em novelas ou filmes. Ela sempre dizia a Abner: "Eu vi que a minha atriz preferida lançou uma nova marca de roupas", ou "Eu preciso pintar o meu cabelo da cor da minha cantora preferida". Ela nunca parecia satisfeita, sempre queria mais. Isso acarretava em muitas discussões, pois tudo que Abner queria era que o acordo entre os dois fosse mantido. Sabrina alegava que Abner queria que ela ficasse queimando a barriga no fogão e estendendo roupas o dia todo, mas ele retrucava dizendo: "Nós podemos inverter os papéis, Sabrina. Você vai estudar qualquer coisa que seja e trabalhar em um trabalho que é uma droga e eu mantenho tudo em ordem. Eu só quero que você faça o que combinamos que faria. Eu não estou pedindo mais do que você prometeu." Mas ele sempre perdia as discussões. Naquela manhã, ele se lembrava, enquanto comia o seu salgado, que aquilo tinha acontecido mais uma vez. Ele não tinha encontrado uma roupa que Sabrina disse que deixaria separada, e quando foi questioná-la, ela começou a gritar com ele. A situação estava insustentável. Abner sabia que tinha que pôr um ponto final naquilo, mas sentia que não conseguia seguir sem Sabrina ao seu lado. Além do mais, a sua autoestima piorava a cada dia. Quando conheceu Sabrina, ele tinha um corpo mais forte e mais saudável. Isso porque ele sempre ia à academia pelo menos 4 vezes na semana e sempre mantinha a geladeira cheia de alimentos saudáveis. Abner adorava cozinhar e vivia sempre fazendo os mais diferentes tipos de frango, saladas e doces fit, e variava as receitas que via na internet. Porém, com a rotina corrida e a falta de companheirismo de Sabrina, ele foi cada vez mais se colocando de lado. Ele sempre preferia comprar coisas para Sabrina ao invés de para si próprio e tinha parado de pagar a academia, pois nem mesmo tinha disposição para ir. Estava sempre tão cansado que, quando tinha um tempo livre, só queria descansar ou dormir um pouco. O trabalho era longe, então, frequentemente ele chegava tarde em casa. E como sabia que não conseguiria cozinhar as comidas saudáveis que tanto gostava e que Sabrina não iria cozinhar, ele passou a comer cada vez mais lanches prontos e comidas de fast food. Isso foi causando nele cada vez mais cansaço, e depois de um tempo mantendo essa rotina, ele viu seu corpo mudar. Além de tudo isso, Sabrina ainda saía sempre e ficava horas fora de casa com o celular desligado. Os dias se seguiram assim, até que um dia, ao voltar do trabalho muito cansado e não encontrar Sabrina em casa, Abner se sentiu extremamente irritado. Ele decidiu confrontá-la, e quando ela chegou, ele perguntou onde ela estava. Sabrina então respondeu arrogantemente que não era de sua conta. Abner, cansado e irritado, disse que já estava cansado daquela rotina e que, se Sabrina saía tanto assim, ela deveria ao menos esperá-lo para saírem juntos. Em meio a um ímpeto de dizer algo que já pensava há meses, Sabrina apontou o dedo para Abner e gritou de forma raivosa: "Você é um gordo nojento. Já eu tenho um corpo esbelto, pareço uma boneca." Ela continuou a dizer que não saía com ele pois tinha vergonha. Não queria que as pessoas a vissem do lado dele. Abner ouviu todos os absurdos que Sabrina gritou para ele, e ao invés de responder, ele apenas deixou que ela terminasse de falar. Quando finalmente parou, ela estava suada, e uma veia em sua testa indicava que ela realmente tinha ficado irritada. Sabrina então caminhou até a cozinha, encheu um copo de água e bebeu goles grandes. Ela então foi para o quarto e trancou a porta. Sabrina achava que no dia seguinte encontraria Abner mansinho e a chamando para sair ou oferecendo a ela um novo par de sapatos. Mas o que aconteceu foi totalmente inesperado para ela. O dia seguinte chegou e Sabrina finalmente saiu do quarto. Na noite anterior, ela havia trancado a porta do quarto e gritado para Abner dormir no sofá. Porém, ao passar pela sala indo em direção à cozinha, ela não tinha visto Abner deitado. Aliás, não tinha visto ele em lugar nenhum. Passou-se 1 hora e Abner ainda não tinha dado as caras, o que foi deixando Sabrina cada vez mais confusa. Quando fazia 1 hora e meia que Abner estava fora de casa, Sabrina finalmente ligou para ele.
Ela iria exigir que ele voltasse para casa e ele iria ouvir muito por ter saído sem avisá-la. Porém, o telefone tocou várias vezes e ninguém atendeu. A Sabrina só restou esperar. Passou mais meia hora e a maçaneta foi girada e Abner entrou. Sabrina até mesmo abriu a boca pronta para falar algo, mas Abner apenas levantou o dedo indicador, sinalizando que ela deveria ficar quieta. Em seguida, ele perguntou: "Você já decidiu para onde vai?" Sabrina, confusa, perguntou a Abner do que ele estava falando. Então ele entrou em casa, caminhou até a lavanderia da casa e foi até Sabrina levando uma mala, arrastando pelas rodinhas. Ele então murmurou: a culpa foi minha por deixar a mala na lavanderia. Está bem claro que você raramente vai lá. Bom, aqui está." Abner então entregou a Sabrina a alça da mala e um envelope no qual estava escrito "Boa Viagem". Confusa e ficando irritada, Sabrina perguntou para onde eles estavam indo, mas Abner apenas disse: "Nós não vamos para lugar nenhum, mas você vai. Adeus." Sabrina abriu um sorriso dizendo que não estava entendendo a brincadeira, mas Abner, sério, apenas respondeu: "Não é brincadeira, Sabrina. Vá embora. Sai da minha casa, sua louca manipuladora." Confusa, mas ainda assim temendo que Abner pudesse ter bebido e por isso estivesse agindo daquela forma, Sabrina saiu da casa e foi até um hotel. Chegando lá, ela tentou ligar para Abner, mas ele não atendeu. Depois ela tentou mandar mensagem, mas percebeu que seu número tinha sido bloqueado por Abner. Sem saber o que fazer, ela apenas se sentou na cama e abriu o envelope que ele havia dado a ela. Havia um certo valor em dinheiro e uma carta que ela abriu e leu. "Olá, Sabrina. Está tudo acabado entre nós. Eu queria muito dizer isso aqui na primeira linha desta carta. Agora vamos aos motivos. Você é uma manipuladora. Se aproximou de mim apenas por achar que eu era rico. E quando descobriu que eu não era, mas que eu tinha uma casa bacana, você decidiu que ficaria comigo para ganhar presentes e ter onde morar, mas que ficaria com outros homens para ter mais dinheiro. E claro, porque você nunca gostou de mim de verdade. Agora eu vejo isso com clareza. Eu não consigo acreditar que levei tanto tempo para perceber. Eu vou providenciar a troca da fechadura da minha casa, então nem tente voltar com a sua chave e fique longe de mim. Por fim, eu queria dizer que a pessoa que eu realmente tenho vergonha de ter ao meu lado é alguém que valoriza muito o exterior, mas que por dentro é horrível, completamente desprezível. Alguém que engana, mente e nem sequer ajuda em nada. Você é uma preguiçosa e vigarista, Sabrina, e é disso que eu tenho vergonha. Use esse dinheiro para ficar em um hotel ou ir embora. Tanto faz, eu não me importo." Sabrina terminou de ler a carta e, com raiva por saber que não teria mais o dinheiro de Abner, ela a rasgou em diversos pedaços, gritando com raiva. Um mês se passou e Abner foi aos poucos voltando à sua rotina. Ele se demitiu do trabalho, mas rapidamente conseguiu normalizar a sua situação financeira. Ele percebeu que, sem ter um parasita sob o seu próprio teto, as coisas fluiriam bem melhor. Ele terminou seu curso e rapidamente conseguiu um trabalho na área, e a vida foi se tornando o que ele sempre sonhou. O novo trabalho era tudo o que ele esperava e ele ficou feliz, pois foi muito bem recepcionado. Com seu novo cargo, ele ganhava um salário mais alto e conseguiu recuperar o peso de antes, pois voltou à academia e voltou a prosperar com as novas refeições. E mais feliz, ele se tornou mais extrovertido, saindo sempre para passear. E em uma dessas saídas, ele resolveu chamar Lídia para sair e percebeu que tinha muito em comum. Ele achava Lídia linda e inteligente, e o tempo que passavam juntos era tão prazeroso que ele percebeu que o que tinha com Sabrina nunca havia sido amor, e sim uma atração que se perdeu com o tempo. Logo, Lídia e Abner começaram a namorar, e era comum vê-los andando de mãos dadas pelas lojas da cidade, muito sorridentes. E não era raro que nesses momentos eles estivessem tão felizes que nem se davam conta que eram observados por Sabrina, que, diferente do que era antes, não conseguia mais ir a salões de beleza e se cuidar. Sem dinheiro, ela mal conseguia se manter e todos os dias se arrependia de não ter valorizado Abner. Você já conheceu alguma história parecida com a de Abner? Faria algo diferente dele? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo.
E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.